pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Eu sei, estou desaparecida por aqui, mas vocês sempre conseguem me encontrar lá no TikTok, vou deixar aqui pra vocês meu username, porque lá eu pego a câmera do celular e já vou e gravo. Então lá é um pouco mais prático pra mim, não vou mentir. Então eu tô sempre por lá, tá bom? Mas eu achei interessante gravar um vídeo sobre esse livro aqui pro YouTube, porque tem tantas camadas que eu quero falar sobre isso, sobre o livro, né? Que eu achei legal trazer um vídeo aqui pra vocês contando sobre como foi a minha experiência de leitura com o livro. Não vou mentir, foi bem traumatizante, porque eu chorei, obviamente a Suzanne não ia fazer a gente dar risadas e gargalhadas com esse livro, mas eu também não pensei que eu ia sair em tamanha depressão, e aqui estou para contar para vocês como foi aí essa experiência insana e ao mesmo tempo maravilhosa de Amanhecer na Colheita. Esse livro, ele conta a história do Hamlet. Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, a gente encontra o Hamlet ali no primeiro filme de Jogos Vorazes, né? Porque assim que a Katniss e o Peeta são os tributos selecionados, o Hamlet é o mentor deles. Até porque ele ganhou, né, os Jogos Vorazes na edição dele, então ele se torna mentor de cada tributo que participa de cada edição. A gente sabe que a única participante até então a ganhar os Jogos Vorazes do Distrito 12 era a Lucy Gray, né, que a gente viu ali na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Só que a Lucy Gray, ela é muito citada nesse livro, muito citada, só que ninguém sabe nada sobre ela. O que eu achei interessante nessa pegada da Suzanne é porque realmente, na minha cabeça, passa como se a Lucy Gray fosse uma lenda ali no 12, sabe? Principalmente no bando, que era de onde a Lucy Gray veio. Então, as pessoas sabiam sobre uma tributa que ganhou os Jogos Vorazes do Distrito 12, mas ninguém sabe o nome dela, como ela fez pra ganhar, porque simplesmente o Snow apagou tudo sobre a Lucy Gray. Essa pegada de medo que o Snow tem da Lucy, pra mim, é uma das melhores jogadas da Suzanne Collins. Porque o que acontece? O presidente Snow, ele é temido por todos. Não somente na capital, mas nos distritos também. Por mais que a gente tenha pessoas que não concordem, pessoas como a Katniss que vai pra frente, que dá a sua vida literalmente pra causa, né? Ele ainda é temido. Não adianta, os jogos só acontecem por conta dele. Ele é o idealizador número 1 dos jogos. A gente consegue ver ali na edição da Lucy Gray que o Snow, ele era muito novo, né? Então ele estava aprendendo muito com, até então, a idealizadora dos jogos, e ele aprende tudo com ela. Mas é óbvio que daquele momento até os jogos, né, que foi da Katniss, o presidente Snow, ele teve total responsabilidade por tudo que aconteceu nos jogos. Porque ele pegou o comando, ele era o governo, ele era a Panem, ele era a capital, né? Então, eu acho que colocar algo temível ao nível do presidente Snow era de extrema importância. E aí a gente tem a Lucy Gray, que se apaixonou por ele se apaixonou por ela. Só que ele rapidamente percebeu, claro, com a morte do amigo dele, que é também citado aqui, tá, gente? Que amigo, assim, entre aspas, porque pra mim aquilo não é amizade. É citado aqui nesse livro, inclusive uma conversa com o Snow, com o Hamlet. Ele fala que tinha um amigo, e eu acho que após ele perder esse amigo, completamente girou uma chave. Eu não sei o que aconteceu com o Snow, mas parece que a realidade dele se tornou paralela. Então, pra ele, eram jogos, poder, governo e nada acima disso, nem a Lucy Gray. Então ele foi atrás do que era temível pra ele e que de certa forma deixava ele com uma aparência fraca, não só fisicamente, né, mas mentalmente também. E a Lucy Gray era a única que tinha esse poder. Então eu achei essencial, indispensável a Suzanne ter colocado essas partes importantes sobre a Lucy Gray. Inclusive tem um poema, não sei se é um poema ou se é uma música, né? E a Lucy Gray, ela é citada. Gente, é perfeito, simplesmente perfeito. Acho que a Suzanne Collins, ela não errou em nada nesse livro. Ela foi cirúrgica, ela foi certeira, assim. Ela sabia exatamente
a linha de tempo que ela tinha, o que ela precisava encaixar, o que ela precisava trazer lá de trás da Lucy Gray para o livro do Hammett, sabe? Então, assim, foi muito importante, porque o presidente Snow, ele ainda tá com 58 anos, se eu não me engano, aqui no livro do Hammett, porque o Hammett tem 16 anos no atual momento que o livro é escrito, e o Snow já tem 58. Só que, assim, as atitudes do Snow já são cruéis, então a gente já sabe que isso vem de muito tempo, desde ali os 18 anos dele, né, que ele teve contato com a Lucy Gray. Então, assim, pra mim, a Lucy era a única esperança que o Snow ainda tinha, de se tornar ou de poder voltar a ser uma pessoa capaz de amar o próximo e de respeitar e de não ser um tirano. Mas ele tomou suas próprias atitudes. E a gente vê o final dele em Jogos Vorazes, A Esperança. Então, como eu disse, aqui a gente tem a história do Hammett Albernat. E o Hammett, pra quem não lembra, a gente vê ele lá em Jogos Vorazes. Ele é o que bebe, é considerado alcoólatra, o que tá sempre brincando, jogando, sabe? O malandro. E até então, a gente não tinha ideia de por que o Hammett era daquela forma e porque o Hammett sempre estava sozinho. O Hammett não tem família, o Hammett não tem esposa, não tem filhos, ele não tem ninguém. Então, isso sempre foi uma dúvida para os leitores de Jogos Vorazes, né? A gente queria saber, assim, o que aconteceu com o Hammett, porque o final dele a gente já sabe. A gente sabe o quanto a capital tirou dele e o quanto a capital o transformou em uma pessoa vazia. Gente, o Hammett não tem nada. Nada. E eu acho que o que piora toda essa situação é a gente ver o quanto o Snow manipula não somente as pessoas dos distritos, mas as pessoas da capital de Panem. Ele simplesmente manipula os jogos para aquilo que ele quer que as pessoas vejam. Então, é tudo muito meticulosamente armado, as gravações, as partes que ele mandava tirar, as partes que ele mandava incluir. Então, assim, o que eu gosto de dizer é que a Lucy Gray, naquela época, nos jogos dela, na edição dela, ela tentou ser o Mockingjay que ela conseguia ser. Mesmo eles não sabendo, mesmo eles falam muito pelo Hammett, pelo Peeta também, que acha que só a Katniss é o símbolo da revolução. Não, gente, não é só a Katniss. A Katniss, ela foi o pontapé para que isso acontecesse, porque ela foi corajosa, ela foi altruísta o suficiente para bater de cara com o Snow e dar certo. Porque o Hammett, nesse livro, ele tenta fazer isso. Só que o Hammett não tem sorte. Ele não tem a sorte que a Katniss teve. E isso, de certa forma, acabou com ele. Então, assim, o Hammett tentou, da maneira dele, parar os jogos. Tentou da maneira que ele conseguia, naquele momento, ser o Mockingjay que todos os distritos precisavam para que aquela crueldade, aquela matança de crianças parassem. Só que o Snow estava com as cartas na mão. E ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia exatamente os passos que o Hammett ia tomar, as falas que o Hammett ia falar. Então, assim, quando o Hammett chega pro Snow e fala, nossa, você estava certo. A neve sempre vem primeiro, né? Ela sempre cai por cima. E é verdade, o Snow sempre vinha primeiro porque ele sabia. E eu acho que uma particularidade que ele tinha e que foi, assim, crucial pra perda, né, do Hammett, foi ele saber os pontos fracos do Distrito 12. Porque ele esteve lá, ele viveu lá. Quando ele foi exilado, ele foi exilado para o Distrito 12. Então ele teve que trabalhar lá. Ele sabe exatamente como são as pessoas, como as pessoas são carentes, como as pessoas passam fome no Distrito 12 e são tratadas como animal. Então ele teve toda essa vivência ali. Ele assistiu tudo, gente. Ele assistiu tudo. E foi ali que ele decidiu quem ele queria ser. Ele queria ser o presidente Snow. Ele não queria ser o Corey, que foi exilado ali pro Distrito 12, sabe? Então, eu acho que o que foi muito triste pro Hammett é que tiveram várias ações e no final nenhuma dessas ações favoreceu o Hammett na vida dele. Foram só pro Snow, porque ele continuou ganhando. E é aí que o Hammett entra e perde tudo. Então, eu não tô falando só de perder, ele pode ter ganhado os jogos, ele ganhou a edição dele, mas ele perdeu tudo, gente. Não sobrou nada pro Hammett. O Snow, ele conseguiu
arrancar do Hamlet tudo que ele tinha e tudo que ele era e tudo que ele poderia ter sido. Então sobrou uma casca de ovo oca, vazia pro Hamlet. Era uma casca de ovo de promessa que ele fez pra amada dele, a Lenore Dove. E é isso que sobrou do Hamlet. Eu acho que o que mexeu ali foi que o Hamlet, ele ficou sozinho no final. E depois de tudo que ele teve que sacrificar, ele não ganhou nada. Então, assim, foi a vitória mais triste que eu já vi alguém ter. Porque eu gosto de dizer que a Katniss e o Peeta, eles tiveram um apoio ali entre o outro. Então, eles se descobriram ali. E o Peeta, ele é exatamente o que a Katniss precisava. Era a luz no fim do túnel. Porque a Katniss, ela é muito... Ela perdeu muito também, né? Ela muito parecida com o Hamlet, tá, gente? Eles são muito parecidos. Então, a Katniss, ela que teve que trabalhar pra colocar comida em casa, ela que ajudava a mãe, ela que ajudava o irmão, a irmã, porque o Hamlet ajudava o irmão, o Sid, teve que ajudar a mãe, porque o pai já tinha morrido também, nas minas. Então, eles são muito parecidos. A história dos dois é muito parecida. E eu acho que, eu fico até arrepiada, é isso que me traz grande... Não sei se é conforto, se é outra coisa, mas eu sinto muito respeito por esses três personagens. Pelo Peeta, pelo Hamlet e pela Katniss. Porque ali nos três, eles encontraram o que sobrava pra eles sobreviverem. Vocês entendem? Eles perderam muitas coisas. A Katniss perdeu a irmã, o Peeta perdeu a família. Então, assim, o Hamlet perdeu tudo. Então, eles encontraram, nos três ali, algo confortável e algo que, assim, funcionasse pra continuar vivendo. Porque a gente fala que viver é muito fácil, mas não. Viver é muito difícil. Viver é a parte mais difícil que a gente faz aqui na nossa experiência no planeta Terra. Agora, você tirar forças todos os dias pra combater a solidão, a depressão, a falta, a fome, tudo é muito mais difícil. Então, a Suzane, eu acho que ela é perfeita no que ela faz, sabe? Ela consegue humanizar os personagens e consegue humanizar também os personagens que são cruéis, que são tiranos, como o Snow, por exemplo, lá em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, mas sem tirar a responsabilidade dos atos deles. Então, isso é muito importante. E é sempre colocando como humano mesmo, porque quando a humanidade do Snow acaba, a gente percebe. A gente sabe exatamente onde a humanidade do Snow acaba. E essa é a grande diferença de um tirano para um líder, né? A cara da revolução. Como a Katniss e o Hamlet, por exemplo. Agora, o que eu queria dizer é que eu amei a Lenore Dove, que é a namorada do Hamlet. Eu acho que ela é muito a combinação de Lucy Gray com Katniss. E eu tenho uma teoria que talvez eu possa estar errada, ou possa estar falando algo completamente diferente. Mas nada me tira da cabeça que a Lenore Dove, ela é 100% descendente da Lucy Gray. Pode até ser filha dela. Eu não coloco minha mão no fogo por isso, porque eu tenho certeza que ela tem algum parentesco firme, sabe, com a Lucy Gray. Ela sabe da história dela, a Lenore sabe da história da Lucy Gray, ela não conta pro Hamlet essa história, então é algo meio assim, é um mistério mesmo, quem é a Lucy Gray, quem foi a Lucy Gray. Eles sabem que que ela cantava, e o Hamlet inclusive consegue assistir uma fita da Lucy Gray, da participação dela, ela estava cantando. E ele é muito astuto, o Hamlet ele percebe tudo e todas as coisas ao mesmo tempo, sabe? E ele usa isso ao favor dele. Então, isso não me tira da cabeça, tá? Ninguém me tira da cabeça. Gostei muito da participação de alguns tributos, né, de personagens que a gente viu onde? Em Jogos Vorazes. Então, a gente tem a Wyris, a gente tem a Mags, a gente tem o Beat, o Plutarch Heavensby. Gente, na hora que eu vi o Plutarch Heavensby no livro, eu só tenho um grito que eu falei assim, uhul! A F, nossa, gente, a F é um amor de ser humano. Eu acho que eu já gostava muito dela, mas o que me incomoda da F, até ali em A Esperança, é o fato que ela é muito alienada à capital. Ela é muito alienada aos jogos, né? Ela só fala assim, porque é importante, porque os jogos é isso. Mas, gente, você até ler aqui
a gente não conhece a Drusilla. É só isso que eu tenho pra falar. Nunca mais reclamem de F. Nunca mais. Porque o que tava atrás pode piorar. E digo com propriedade. Mas a questão da F que eu acho é que, tipo assim, ela é muito alienada porque o Snow, ele não deixa a Capital assistir a real. Por exemplo, como se a gente estivesse assistindo o Big Brother Brasil e agora não é mais o Boninho, mas se fosse o Boninho, ele cortasse partes essenciais do que estava acontecendo e a gente não tivesse pay-per-view. Então a gente ia ver somente o que o Boninho quisesse que a gente assistisse do BBB. É exatamente isso que o Snow faz. Não tem pay-per-view, as pessoas não conseguem ver o que aconteceu. Tanto que no final, quando o Hamilton olha e vê o que ele passou, o que foi passado, né, na televisão para os telespectadores, eles falam, ele se sente um lixo, porque parece que ele é um lixo, né? Porque nada do que ele fez de empatia, de compaixão foi mostrado. Então, é isso. O Snow, ele comanda a mente de todo mundo. Todo mundo assiste o que ele quer assistir. Nada mais que isso. A Megs. Gente, eu amo a Megs. Amo a Megs. É impossível não gostar dela, inclusive em Chamas, né? A gente chora lá. Não posso nem falar que eu começo a chorar também. Mas a Megs aqui e a Wyres, a Wyres, ela ganhou uma edição antes da do Hamilton. E é um ponto muito interessante, porque conta como é que ela ganhou. Ela foi a que se escondeu, que ficou agachadinha. Inclusive, nem os próprios, o pessoal que trabalha, né, na parte de comandar os jogos, conseguiu encontrar ela. Então, assim, quando ela se revelou, ela estava boa, aparentemente, né? Até porque ela não matou ninguém, ela usou só a inteligência e ela foi campeã. Então, ela sempre teve a cabeça mais, assim, um pouco modificada, mas é por causa do trauma mesmo. E é muito justificável quando acontece o que acontece com ela ali em Chamas. Eu nunca esqueço que ela canta uma musiquinha, né? Tic-tac, tic-tac. O relógio não para de trabalhar. Ele marca as horas sem parar. Então, ela é muito inteligente, né? Ela usa a mente dela, que é super potencializada, e a fez ganhar os jogos. O Plutarch, eu acho que o Plutarch, ele é um dos personagens mais corajosos que a gente pode ter conhecido nesse livro, não somente, mas como nos outros também, porque ele sempre tá no jogo. E essa é uma frase que ele fala com o Hamilton e vem com um peso muito grande. Ele tá sempre no jogo. Ele tá sempre no jogo tentando destruir o Snow. É sempre que vai dar certo? Não, porque uma revolução não é assim tão rápido. A gente teve que esperar depois, assim, né? A Katniss chegar para que funcionasse, para que desse certo. Só que do Hamilton até a Katniss foi aí longos anos até dar certo, né? Também achei interessante porque o pai da Katniss e o Hamilton eram melhores amigos, mas o Hamilton, com medo da capital, com medo do Snow, afastou todo mundo que sobrou da vida dele e ele ficou sozinho. Sozinho, gente. E ontem eu chorei muito pensando nisso, porque ele não teve o consolo. Minha voz até ficou embargada. Mas ele não teve o consolo de ninguém. Porque ele tava sozinho. Então, assim. E eu acho que a Suzanne Collins, ela deixou isso muito, muito visível pra gente. A magnitude dos traumas. O quanto a capital acaba com a alma e com a mentalidade, com tudo das pessoas que participam dos jogos. A gente já tinha visto a Katniss passar por isso, tanto que em Chamas, quando tem o aniversário, né, quartenário, e ela é chamada de volta, ela prefere morrer do que voltar para os jogos. E isso é muito visível pra gente, porque ela tá muito traumatizada com tudo que aconteceu em Jogos Vorazes. E, gente, a edição do Hamilton é muito cruel. Assim, eu lendo, eu fiquei coçando, pensando nas joaninhas, e eles usaram animais na do Hamilton também, porque na Katniss a gente viu os mosquitos, né, os tordos, mas na do Hamilton era inseto, assim, sabe? Eu tenho problema com inseto. Então, assim, claro que tudo foi muito cruel, a edição de todos foi horrível, assim, todos sofreram, o Peeta, a Katniss sofreu. Mas eu vou bater na tecla de novo, gente. O Hamilton ficou sozinho. Ele sofreu
muito na arena. Nossa, eu já imaginava que o livro do Hamlet seria bem trágico, mas eu não imaginava que ia ser tão sofrido assim. De verdade. Se eu soubesse, eu não teria lido com tanta pressa. Então, é isso. Essa foi minha análise dos jogos, de como eu interpretei o livro do Hamlet, né? Amanhecer na Colheita. E deixo aqui no final a musiquinha, né? Are you coming to the tree? Que novamente é presente aqui, ó, no livro e com muita força. Se eu pudesse, eu sairia daqui agora e abraçaria o Hamlet por 50 anos. Só viveria abraçando, assim, ele. Porque ninguém merece sofrer do que esse homem sofreu com 16 anos, gente. Bato novamente na tecla, 16 anos. Mas é isso, Suzanne Collins é foda. Eu acho que principalmente por tudo que eles estão passando lá nos Estados Unidos, dar mais ênfase ao tirano e à crueldade do Snow é mais do que necessária. Não somente para os Estados Unidos, porque a gente também tem tiranos em outras partes do mundo, né? Mas ressaltar como é perigoso quando um tirano tem o poder de um governo nas mãos. E o que ele pode fazer com isso. Então, nunca pensem que isso daqui não pode acontecer na vida real, que nós estamos bem próximos disso, tá? Beijinhos pra vocês, tchauzinho e até mais.